Olá, mais uma vez nós do canal O que Rola na Geronto estamos aqui para um assunto incrível e importantíssimo, trazendo uma pessoa especializada no assunto que nós vamos falar, e que merece muita reflexão, tanto por parte da população idosa, quanto por parte das famílias e por parte dos profissionais que trabalham com idosos. Nós vamos falar sobre o aumento do consumo do álcool por pessoas idosas. E nós estamos trazendo uma médica especializada na área de hepatologia, que é a doutora Mônica Salum Valverde Borsoi Viana. Mônica, já quero te agradecer a boa vontade, a disponibilidade de estar aqui no canal para falar de um assunto tão importante, tão atual, que é esse aumento do consumo de álcool. Mas eu vou dizer para vocês como realmente a doutora Mônica, ela é especializada e vai nos trazer conceitos muito importantes neste assunto. Ela é coordenadora da hepatologia do Serviço de Gastroenterologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela é mestre em medicina na área de gastroenterologia, tem certificação em elastografia hepática, já fez mais de 20 mil exames desde fevereiro de 2008 pelo Serviço de Hepatologia do Hospital Clínic de Barcelona. Ela é médica preceptora, assistente de residência médica e internato nas áreas de clínica médica, de gastroenterologia e de hepatologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo desde 2005. E também é professora de clínica médica da Universidade da cidade de São Paulo e médica credenciada do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e ela tem experiência fantástica na área de gastroenterologia e hepatologia e em métodos alternativos para avaliação de fibrose hepática. Vejam como ela é muito experiente. E ela é diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia e diretora da Associação Paulista para Estudos do Fígado. E, e todos, Mônica também, por que que nós estamos trazendo este assunto do aumento do consumo de álcool por pessoas idosas? Nós vimos aí no site publicado mostrando informações de um estudo que foi conduzido pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e foi publicado em duas revistas científicas, a British Medical Journal Open e uma revista Substance Use and Misuse, duas revistas internacionais, e que mostravam que 1 em 4 brasileiros com 60 anos ou mais, portanto, 25% praticamente, consomem álcool. Além disso, 7%, aproximadamente 2 milhões de idosos brasileiros, relatam que consomem várias doses de álcool numa vez só. Isso é um padrão de consumo abusivo extremamente prejudicial. E 4%, mais de 1 milhão de idosos brasileiros, costumam beber em uma semana entre 7 a 14 doses por semana, que é uma quantidade que pode colocar em risco sua saúde. Isto está acontecendo não apenas aqui no Brasil, mas acontece em várias partes do mundo, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos. E para este assunto, ninguém melhor do que essa médica especializada em hepatologia para nos falar. E, Mônica, eu vou te dar aí uns primeiros minutos para você se apresentar aqui e, e depois eu... Beleza, Está ótimo. pronto. Tá ótimo. Você se apresentar também e depois eu te faço a primeira pergunta.
Ok? Mônica, Bom, primeiro, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito importante a gente falar, aproveitar os canais todos de comunicação, nós médicos, para levar informação científica, de consistência, para que a população possa realmente entender tudo o que está acontecendo. Agradeço a sua apresentação, né? Mas você leu aí meu currículo todo. O mais importante é dizer que eu sou uma médica extremamente apaixonada e muito grata por ter escolhido tão cedo fazer uma coisa que eu amo cada dia mais fazer, né? E daí o meu agradecimento por essa oportunidade. Então, a pauta também é de extrema importância, de extrema valia, porque é uma coisa que a gente vem vendo, né, junto com o aumento da longevidade, ainda bem, isso é legal, mas a gente vê um idoso aí com uma realidade muitas vezes dura, solitária, né? E daí vai ficando cada vez mais importante a gente ocupar a vida desse idoso, né? Colocar muito amor, né? Colocar para a família, para os filhos, a necessidade da presença, da atenção e procurar caminhos para que o idoso não fique ali sozinho e, por exemplo, o álcool seja uma boa alternativa. Às vezes para dormir mais cedo, às vezes para dormir por ô, mais Mônica, horas. era isso. Essa é a primeira pergunta que você já está. Ótimo. É isso. Por que que está havendo esse aumento do consumo de álcool pela população idosa? Então, eu acho que isso vem acontecendo já há algum tempo, né? Primeiro é isso mesmo, a longevidade. A longevidade faz com que esse idoso fique mais tempo vivo, né? E lúcido e, portanto, refletindo mais sobre a vida e sobre esse momento que é, no inglês, o elderly, né? Que é a vida de ter... A gente até comentou, né, Sérgio? Terceira idade, quarta idade. Hoje as pessoas estão lúcidas na quarta idade e isso faz com que elas reflitam e pensem, poxa, vivi tanto, fiz tanta coisa, agora eu estou aqui, pareço que não tem mais importância, que não tem utilidade, e o que que eu vou fazer com o meu tempo? E, poxa, eu quero dormir, poxa, eu quero relaxar, eu quero parar de pensar um pouco. Então, familiares de idosos e idosos, né? Tem muita coisa para a gente usar dessa sabedoria do idoso. Eu falo que quem dera os jovens tivessem a sabedoria do idoso e quem dera o idoso sábio tivesse o vigor físico do jovem que não tem essa maturidade, né, para a vida. Então, eu acho, Sérgio, que isso é o mais importante. Uma coisa importante que a gente viu muito na pandemia é que as pessoas, primeiro, elas se afastaram um pouco dos seus idosos para protegê-los do Covid, né? E aí mudou um pouco essas relações familiares. Aquele almoço do domingo, não vi, muitas vezes, em muitas famílias saiu da regra. Aquela coisa de ver o idoso, levar os netinhos para ver o idoso, parece que, como ficou ali um pouco, é, vamos dizer assim, em desuso para proteger esse idoso. Muitas famílias mudaram essa forma, esse convívio, essa frequência de visitação, né? E o idoso teve que se virar um pouco sozinho, ele teve também que se adaptar à questão da internet, essa coisa do vídeo, a ligação de vídeo. E aí muitos filhos e netos acham que viram pelo vídeo, tá legal, é suficiente. E para o idoso muitas vezes não. Eu acho que esses são pontos chaves dessa evolução e desse aumento de consumo, principalmente de álcool. Já que estamos falando assim já no pormenor sobre o tema que nos une aqui, quem bebe mais, homens ou as mulheres? Hoje a gente está no mesmo nível. Na sua prática profissional, como fica essa situação? A gente sempre ouviu dizer que os homens bebem mais que as mulheres. Isso acontece no envelhecimento? Isso acontece no envelhecimento, porém, vem num crescente o consumo de álcool pela mulher. A mulher, ela vem, mesmo uma mulher idosa, né, trabalhando muito, o homem idoso também, eles trabalham mais e trabalham até muito mais tempo, e eles usam mais, tanto socialmente, quanto por depressão, quanto por ansiedade, o álcool. Então, o consumo de álcool na mulher, querida, ele vem aumentando claramente, tanto nos estudos quanto na prática. Uhum. Oi, Marília. Sim, Alô? não,
É que o Sérgio que entra agora com a terceira pergunta, a Ah, gente tá. está procurando só, mas só para fechar, homens bebem mais, consumem mais, Mas, mas as mulheres estão vindo numa crescente, é isso? exato, Está exatamente, chamando vem uma atenção. crescente. Não Ok. só de álcool, de tabagismo também, Tabagismo, mas o de álcool com certeza absoluta. ok. Certo. Eu não conseguia ligar o microfone, mas, Mônica, que é muito importante. Primeiro, você já mostrou os motivos pelos quais, né, está acontecendo esse aumento de consumo, e muito interessante que você fala. E agora, preocupante que as mulheres também estão aumentando, e historicamente, sempre os homens que bebiam. Antigamente, mulher não podia pôr álcool na boca, né? O pai até punha o filho para experimentar o álcool, mas mulher não podia pôr álcool na boca. É. Então, você já mostrou que também as mulheres estão bebendo mais. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta de consumo, e aí, porque todos envelhecem. Há também uma diferença de consumo entre as diferentes classes sociais, porque o estereótipo era que pobre bebe mais, né? Por exemplo, que é um estereótipo, mas as diferentes classes sociais estão bebendo de forma igual ou ainda tem uma diferença de consumo? Acho que em todas as classes sociais, Sérgio, há um crescimento evidente de consumo de álcool. Nas mulheres, vamos dizer assim, mais cultas e socialmente e intelectualmente, financeiramente, teoricamente de classe superior, elas estão mais depressivas, né? Mais solitárias e com mais busca no álcool, de relaxamento, horas de sono, que acontece no início, às vezes, né, de um aumento do consumo, e depois, ao longo do tempo, na verdade, o álcool, ele aumenta a hipertensão, ele aumenta a insônia, porque ele agita essa mulher, né? Então, mas isso vem crescendo. E o homem também. É cada vez mais comum o indivíduo se aposentar e continuar vivo, certo? Então, infelizmente, como ficam os hábitos? Eles se reúnem tanto nas classes mais baixas, que vai para o barzinho, vai para o boteco ali da esquina e junta o pessoal para jogar bilhar, para jogar, é, é, como é que fala? Truco. É, truco, essas coisas todas, né? Bingo, o crescimento de bingo impressionante, mas eles fazem essa atividade lúdica em grupo, sempre acompanhado do álcool, quase sempre acompanhado do álcool. Independente de ter diabetes, independente de serem hipertensos, dislipidêmicos, de terem mais obesidade, hoje a doença metabólica cresceu demais, né? E isso é uma coisa que assim é ignorada, e o consumo de álcool, ao meu ver, na minha experiência, tanto no servidor público estadual de São Paulo, quanto nos meus pacientes que vêm do Einstein, que vêm do Sírio-Libanês, né, do Oswaldo Cruz, não vejo assim essa diferença tão clara em que um bebe menos do que o outro. Parece que a, a terceira e a quarta idade, elas precisam dessa, vamos dizer assim, ferramenta para suportar a dureza e a realidade da solidão dessa faixa etária. E Sérgio? Não. Não, Mônica, tá. Nós estamos falando de jovens, população jovem, adulta e população idosa. O consumo de álcool excessivo na velhice, quais são as consequências que isso traz na sua saúde? Não é? Você até já na resposta anterior pincelou a questão da hipertensão. É mais forte o estrago na população idosa ou elas estão na mesma linha quanto ao consumo excessivo? Ah, não, no idoso é muito mais complexo, né, Marília? Piora muito as doenças que já são ali de base. Então, a gente, vamos falar um pouquinho assim, vou puxar para o fígado um pouco, né? Que é a minha eu sou uma expert. Vejam, a causa mais comum hoje de transplante de fígado nos Estados Unidos
Doença metabólica, ou seja, o indivíduo que vive com sobrepeso, diabetes, hipertensão, colesterol alterado, triglicérides, e quem é esse cara quando ele bebe? Quando ele ingere bebida alcoólica, principalmente se ele é um binge drinker, ou seja, ele bebe uma quantidade maior, mais do que 2 vezes por semana. Gente, esse paciente, ele tem mais AVC, ele tem mais infarto, ele tem pior memória, ele tem mais Alzheimer, ele tem mais câncer de qualquer lugar, né? E ele fica mais depressivo do que já tem a tendência a ser. Então, piora absolutamente o fator de risco para todas as doenças da terceira e quarta idade. Ô, Mônica, a gente tem tradicionalmente que beber um copo de vinho diariamente, aquelas doses. Isso é mito? Isso é fato? Porque ele começa com um copo, depois não dá mais conta, vou beber um segundo. Faça essa relação de que um tempo da existência todo mundo prescrevia, tem que tomar um copo de vinho. Isso tem. Não, Não, conta não, isso. todos os estudos hoje mostram que não existe dose de álcool segura. Vou repetir isso e agradeço sua pergunta. Hoje, em 2024, saíram vários trabalhos ano passado e esse ano e nos últimos 3 anos, afirmando cientificamente, provando cientificamente que não existe dose de álcool segura. E aí a gente tem uma piora, né, com o envelhecimento do fígado, que o metabolismo do álcool fica pior, porque a gente tem menos fígado viável. A outra coisa que é importante ressaltar em relação à diferença de sexos é que a mulher, ela produz e tem atividade menor de todas as enzimas, o complexo enzimático, que metaboliza o álcool no organismo, e no fígado e no estômago. Então, a mulher pode ter cirrose com metade da dose de álcool do homem. Então, o que é um consumo seguro de álcool na vida de uma idosa, de um idoso? É muito pouco, gente. Então, assim, é uma cerveja, para o homem, duas, no máximo, de latinha, né? E para a mulher, é uma taça de vinho, já para uma mulher que não tem gordura no fígado, porque se tem esteatose hepática, qual a parcela da população que tem a esteatose hepática? De cada três, um. Na cidade de São Paulo, de cada três, um não é idoso, é de cada três, uma criança. Tá? Então, a gordura no fígado, a esteatose, a gente acabou de acabar o mês de junho, que é o mês da esteatose hepática. Nossa, gente, isso é uma pandemia, e que piorou muito com o ganho de peso, que todo mundo foi uma média de ganho de peso aí na população de 8% durante os anos da pandemia. Então, a gente só tem, Marília, agravamentos de todos os problemas ou de todas as condições do idoso com o consumo de qualquer quantidade de álcool. Nossa, Mônica, isso é muito importante e você deve repetir isso várias vezes. Eu acho que é uma informação extremamente relevante para as pessoas que nos ouvem e para os profissionais que acompanham os idosos e que estão também ajudando, auxiliando os idosos a viver cada vez melhor, né? E eu quero. Você é uma especialista em doença hepática, falou agora, inclusive, da esteatose, que está aumentando, inclusive, em jovens, o que é uma coisa, um contrassenso, né? Então, o álcool, eu queria agora focar, até pegando a sua expertise, não é? O álcool está associado a diversas doenças, né? E dentre elas, como você já até citou uma, as doenças hepáticas. Então, na população idosa, tanto homem quanto mulher, as lesões hepáticas costumam ser mais frequentes e mais intensas. Sim, claro, porque esse fígado ele tem idade, ele teve exposição por mais tempo a todas as doenças do fígado. Vamos dizer que seja um idoso que teve hepatite C, curou. O idoso que é portador de hepatite B, que é uma doença que não tem cura, mas tem zerar o vírus ali e viver bem. Um indivíduo que tem hemocromatose, que é um acúmulo de ferro, né? Um indivíduo que tem ali uma ferritina sempre estourada
porque ele simplesmente tem uma doença metabólica, um diabético, é um hipertenso. E aí ele começa a consumir álcool. Em média, ele fica cirrótico em metade do tempo ou menos do que um indivíduo, né, que não tem uma vida, não tem uma idade maior do que 65 anos de idade, né? Então é uma coisa muito importante a gente ressaltar que fígado do idoso não é fígado de 20 anos. Sim, sim. Você sabe que na prática clínica era impressionante, né? Então vem uma pessoa e faz lá o ultrassom de fígado e vem lá, tem uma esteatose. Agora, felizmente, eles já estão até colocando o grau da esteatose. É uma esteatose leve, moderada e grave. E a gente tem de mostrar para as pessoas, ela não sente nada, né? Tem que mostrar que aquilo é um risco, não é? Como é que é isso na sua prática? Gente, vamos lá. Câncer de fígado só dá sintoma no final. Cirrose só dá sintoma quando já tem indicação de transplante, tá? Eu repito isso todos os dias da minha vida, em todos os meios de comunicação aqui, eu tenho a honra de poder falar, né? Em todas as consultas da minha vida. De cada 10 pessoas que têm cirrose, 3 nunca tiveram o exame de sangue alterado. Três. Três. Ou seja, de cada 10 pessoas que não têm nenhum sintoma, 3 jamais tiveram, além de não ter sintoma, jamais tiveram uma alteração de exame de sangue relacionado ao fígado. Então, ter exame de sangue normal e não ter sintoma não diz nada. Todo mundo tem que investigar no check-up anual, no check-up semestral, dependendo de qual é a doença que esse indivíduo já tem, a questão da fibrose, que é quanto, não só de gordura, Sérgio, porque o ultrassom, gente, é um método falho. De cada 4 indivíduos com gordura no fígado, problema no fígado, um ultrassom, ele subestima, ou seja, ele é um falso negativo para a doença hepática. Por isso que você leu aí no meu currículo a especialista que eu sou em elastografia. Porque o que é um fígado cirrótico? É um fígado que perdeu a elasticidade. Então, a gente mede na elastografia do FibroScan, principalmente, a elasticidade ou rigidez, ou seja, a tendência para cirrose desse fígado. Ô, Mônica, você está assim sendo excelente conosco. Acho que você é bem incisiva, bem informativa e bem assim substância, com certeza, não é? E agora a gente vai falar, continuar do assunto. Nós vamos associar a questão com os psicotrópicos. Que muito prescrito para pessoas idosas, benzodiazepínicos, indutores de sono, antidepressivos, são alguns, né, dos exemplos que a gente pode lembrar. Qual a interação deles, né, os psicotrópicos, com álcool e qual é o perigo que isso pode representar na vida de uma pessoa que toma essa medicação, depois vai tomar a tacinha de vinho, depois toma uma latinha de cerveja. Conta para nós, qual é as preocupações, o que você nos recomenda, doutora Mônica? Olha, querida, isso aí é uma coisa tão desesperadoramente perigosa, né? O que pode acontecer com esse idoso, com esse jovem, mas principalmente com esse idoso, é uma interação medicamentosa, né? A gente tem um complexo enzimático no fígado chamado citocromo P450, que é como se fosse ali o, o reservatório, a salinha onde o álcool e o Tilenol, por exemplo, paracetamol é metabolizado, né? Nem vou dizer nem só de psicotrópico, Marília, analgésicos, anti-inflamatórios. O que pode acontecer? E aí esse idoso, por exemplo, vai dormir. Ele pode morrer dormindo, né? Isso pode aprofundar a apneia, que já é frequente no idoso. O que é a apneia, pessoal? Estou lá respirando, dormindo, e o idoso já tem uma tendência a aumentar é, a frequência, diminuir ali o movimento respiratório e a quase um zerar esse encher e esvaziar do tórax, que a gente chama de apneia. Quando o idoso está monitorado, a gente vê isso vai diminuindo, quase zero, ele dá aquela roncada e acorda. Então, quando você vai dormir, depois de ter ingerido psicotrópicos, álcool,
a chance de apneia, ela é muito potencializada. O risco de morrer dormindo, né? Por exemplo, o risco de AVC, o risco de infarto, de todas essas doenças, e o que é pior, como está usando o psicotrópico, ela não ter o sintoma de alerta, porque o indivíduo, ele está ali, a gente diz obnubilado, ou seja, com o nível de consciência reduzido, com a percepção de si mesmo, do seu corpo, e isso pode desencadear, então, nesse idoso, uma tragédia durante o sono, principalmente. Mais quedas, né? Piora do equilíbrio, e às vezes vai levantar de madrugada, tem hipotensão postural, desmaia, bate a cabeça. Aí, ao invés de ter somente um desmaio, ele tem um traumatismo craniano, um hematoma subdural. É uma coisa hoje que a gente leva o idoso para uma UTI, leva o idoso, né, para uma coisa mais grave. Ô, Mônica, eu queria fazer até um comentário nisso que você está falando, porque as pessoas antigamente falavam assim, eu estou tomando um remédio para pressão, não posso nem beber álcool. Mas hoje toma um monte de remédio e eles não associam como se associava no passado. Inclusive, você até citou, mas eu acho que é muito importante a gente enfatizar, Mônica, não somente esses remédios psicotrópicos, mas os analgésicos opioides hoje, que também têm ação no sistema nervoso central, e que as pessoas estão abusando dos opioides, né, dos analgésicos. Indutores de sono. Os indutores de sono, hoje, não existe idoso que não tome, às vezes, dois, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, gente. A gente precisa entender, o idoso não precisa dormir 10 horas por dia, 8 horas, né, por noite. Ele pode entender que a gente já sabe, eu tenho 55 anos, Sérgio, e eu não durmo mais do que 6 horas por noite. Isso é da minha natureza, né? Às vezes, durante a pandemia, que eu atendi de madrugada, eu ficava com meus idosos aqui na tela, 4 idosos por vez acompanhando, eu dormia 4 horas. É legal, é bacana? Não, não é bacana, é chato. Mas põe um filme, né? Vai ler um livro, vai pode colocar um aplicativo de meditação, vai fazer outra coisa que. E aí, às vezes, você acaba dando aquela roncada, aquelas cochiladas, né? E o idoso tem a sensação de que ele não dormiu nada. A gente pergunta para um vô, vô, você está dormindo bem? Ou o vô diz que... A avó normalmente diz, eu não durmo nada, filha, eu não durmo nada. Eu passo a noite acordada, porque às vezes eles têm essa percepção diferente desse tempo da noite, que parece tão gigantesco por causa da solidão, né? Da insônia. Mas é muito arriscado, pessoal que está ouvindo a gente. Não misturem, por favor, medicamentos psicotrópicos, medicamentos para dormir com álcool, ansiolíticos, antidepressivos, cuidado. E, infelizmente, Sérgio, hoje parece que a gente tem vergonha, o médico, de dizer para o paciente que ele não beba. Parece que a gente é chato, é quadrado, quando a gente fala para alguém, você não pode beber porque você está tomando tal coisa, né? E eu tenho muitos pacientes que eles não escutam o que eu estou dizendo. Eu repito faço toda a consulta no final e falo assim, doutora, mas quando mesmo eu vou voltar a beber? Eu falei, não, eu falei nunca. O senhor tem uma cirrose, não pode beber. Ah, doutora, mas nem no final de semana? Então, assim, a vida, ela tem outros prazeres, pessoal, muitos outros prazeres, né? E eu acho que andar com seu netinho, né? Caminhar, fazer aquele grupo no parque para fazer exercício. E acho que vocês vão. É muito importante a gente enfatizar a saúde hoje do idoso, né? A longevidade tem que trazer para o idoso mais exercício, mais estudo, voltar a estudar. A prevenção do Alzheimer, uma das coisas que a gente tem mais provado na literatura, que adquirir novos conhecimentos, aprender novas línguas, né? Às vezes o cara não é tão bom de e-mail, do que a gente está fazendo, né? De mídia, vai ver mais coisa no Instagram, vai, poxa vida, usa a sua sabedoria do idoso, né? Essa grande cultura, esse grande apanhadão, esse caldeirão de cultura, né, independente de classe social que você vai acumulando ao longo da vida, usa isso para ensinar para o jovem, usa isso para ser mentor, né? Meus pacientes idosos, as consultas, putz, às vezes eu acabou a consulta, a secretária entra e fala, só mais um pouquinho que eu preciso pedir mais um conselho aqui para ele. E eles são meus consultores financeiros, consultores
como pais, né? Como os desafios que eu enfrento com os filhos. Eu perguntei, você já passou por isso? Você fez, né? Então, vamos deixar o idoso mais ativo, porque ele vai precisar de menos álcool, certeza. Ô, Mônica, nós estamos aqui precisando terminar, né, o nosso canal aqui, o tempo. Mas era isso, era a última pergunta que eu queria te fazer mesmo. É como resolver para fazer com que as pessoas não precisem aumentar esse consumo de álcool? É lógico que, como você mesma falou, vai numa festa, você bebe um pouco, tudo bem, mas a coisa está virando um hábito, né, etilista. Então, que propostas você apresenta aí para a sociedade, para as pessoas idosas, para as pessoas que trabalham com idosos? O que que nós podemos fazer para não precisarmos tanto de consumir álcool? Assim, exageradamente. Então, gente, a coisa que eu acho, peraí, que desenquadrou aqui um pouquinho, Sérgio, estou tentando reenquadrar. O celular da doutora Mônica não para nem um segundo, é uma loucura. Então, Tá ótimo. aqui, acho que tá me vendo, pessoal? Amo, tá ótimo. Então, veja bem, eu acho, vamos falar em medicina de estilo de vida, que é uma paixão minha atual. Medicina de estilo de vida. Olha, pessoal, vamos aprender a, principalmente, fazer exercício. Hoje, Sérgio, a longevidade, a prevenção de Alzheimer, prevenção de uh, AVC, de infarto, ela, hoje, a gente sabe que quanto mais fina é uma coxa, ou quanto mais musculosa é uma coxa, vamos lá, quanto mais musculosa é a coxa do ser humano, idoso ou não, menor o risco de Alzheimer, menor o risco de AVC, menor o risco de infarto. Eu falo isso para os meus amados idosos e digo: vamos medir essa coxa e eu quero ver coxa a mais a cada consulta. E assim eu consigo que eles ganhem massa muscular com 80 anos, com 85, com 90, eles vão às academias. Eu falo, me manda um vídeo, e eles mandam o vídeo lá, né? E eu falo, os do servidor às vezes tem uma dificuldade, mesmo financeira, de ir para a academia. Minhas consultas, para quem quiser seguir meu canal do Instagram ou do YouTube, né? No meu Instagram, toda terça-feira, dia de hoje, é meu dia de ambulatório. E eu até me emociono, assim, de verdade, de que lindo é aquilo. Eu tenho gente de fora do país que acompanha meu Instagram idoso para aprender os exercícios da doutora Mônica durante a consulta. Eu coloco uma cadeira e falo: faz na sua cadeira de sala de jantar, senta, levanta, senta, levanta, peso na coxa, peso na perna, foco na coxa. Também tem a minha musiquinha, pessoal, da dieta, né? Para quem tem gordura no fígado, para quem tem diabetes. Como é que é essa musiquinha? Vou cantar baianamente, né? Salada, legume cozido, carne, peixe, frango e ovo. Salada, legume cozido, carne, peixe, frango e ovo. O seu fígado agradece. Doutora, e quando é que eu posso comer o carboidrato? Aí tem a outra musiquinha que é mais recente. Arroz, feijão, pão e macarrão só no dia da musculação. Então, com essas duas musiquinhas simples, que é pura medicina de estilo de vida, e pedindo que o idoso se ame mais, se respeite e se faça respeitado, né? Que vocês usem essa sabedoria, esse tempo todo de vida, de janela, como a gente diz, para se valorizar, se cuidar, se amar, fazer exercício, comer bem, viver melhor, ter amigos, assistir vídeos aí dessa vida linda que você teve, ensinar para os netinhos tudo que de bom que vocês possam. E é assim, acho que posso dizer que para mim é um grande aprendizado e uma grande honra tratar tantos idosos no Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado. Eles são um patrimônio na minha vida. É uma oportunidade e o dia mais feliz da minha semana é a terça-feira, porque eu estou com eles a tarde todo, o dia todo. Que legal, Mônica, fantástico. Parabéns, né, Marília? Parabéns. Olha, incrível, incrível, Mônica. A gente vai terminar. Não sei se a Marília quer falar dar alguma mensagem, Marília.
Só agradecer, Sérgio. Foi um prazer mesmo. Eu preciso dar um crédito aqui à doutora Rosmari Buzzi, da SBGG São Paulo, atual presidente, que indicou o nome da doutora Mônica, que até então a gente não conhecia, para estar conosco aqui. Foi um prazer, uma delícia, um prazer mesmo ouvir você. Muito obrigada, viu? Vocês pela oportunidade, sempre à disposição, tá? Porque tudo que é informação me encanta. Essa é a forma da gente hoje, em 2024, educar toda a população, falando sobre medicina, estilo de vida e felicidade. Ótimo. Mônica, é, é, eu também vou terminar. Só quero perguntar a você se você quer dar 1 minutinho de despedida para fechar o assunto consumo de álcool. E aí eu acabo. Pessoal, vou cantar uma musiquinha assim. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do garrafão, né? Agora de água mineral. Então, água, mais exercício, principalmente exercício de resistência, que é a musculação, né? E muito amor para vocês, muito alto amor para o idoso, consciência para comer, se cuidar, tá? Tentar dormir melhor, ver os amigos, ver a família e tentar ser legal, ser gente boa, para viver cheio de companhias, menos crítica e mais amor para toda a terceira e quarta idade da Moniquinha para vocês. Excelente, Mônica. Muito obrigado, porque, de fato, né, a gente não vai afogar as mágoas na bebida. Vamos ter, motivos para viver, né? E consumir álcool só quando for, uma festa em pequenas quantidades. Muito obrigado. A gente quer agradecer muito a Mônica Viana por essa fala de hoje aqui no canal. Queremos agradecer a todos que nos seguem. Divulguem essa gravação para todos os cantos deste, recantos e cantos deste país, e que acionem lá, deixem acionado o sininho, que é uma notificação de que uma nova gravação do canal está no YouTube. E também dê o like, o gostei, porque o gostei é muito importante para nós aqui do canal. Porque com o gostei, o YouTube passa a privilegiar o nosso canal quando alguém vai procurar assunto de gerontologia, fala, tem um canal aqui que chama arroba, o que rola na Geronto, que muita gente gosta, põe lá o like. Eu, doutora, eu vou ser seguidora a partir de hoje, tá bom? Tem o meu Oh, canal, mais uma! Muito bem, obrigado. E vamos divulgar, ó, gente. Fala, o Mônica. meu canal do YouTube é Mônica Valverde Viana, tá? Tá todo mundo convidado também. Mas isso que o Sérgio falou, pessoal, do like, não é só para ficar de voyeur lá vendo. O like ajuda na distribuição desse conteúdo para muito mais pessoas. Então, o like é fundamental. Se você achou chato ou não, dá um like para a gente lá, para poder o canal crescer e ser distribuído, tá bom? Isso mesmo, Mônica, muito obrigado. E olha, um abraço para todos e assistam e divulguem essa gravação incrível com a doutora Mônica Viana, que nos falou sobre o aumento que está acontecendo do consumo de álcool na população idosa. Até uma próxima. Até mais. Obrigado. Tudo de bom para